A paz de Cristo. Salmo de número 22 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação as palavras de meu bramido. O título aqui é Sofrimento e Vitória do Messias. Quando a gente vê esse início aqui, Deus meu, a gente logo lembra do sacrifício de Jesus na cruz. Ele naquele momento de dor ali, ele falando, Deus meu, Deus meu. E Davi nesse salmo aqui, ele se lamenta pela ferocidade dos seus inimigos. Ainda que não fizesse nada para que eles venham com esse ímpeto todo, eles vinham querendo matar Davi de qualquer momento, em qualquer circunstância. E no verso 18, a gente pode entender que tem realmente, é um salmo profético, falando do Messias. Verso 16 diz: Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés, dando alusão aqui a Cristo. Foi transpassado nas mãos e nos pés. E no 18 que eu falei aqui repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Fizeram isso os soldados, deitaram sorte, e repartiram as vestes do Senhor Jesus. Então esse salmo aqui, ele mostra o sofrimento de Cristo na cruz. Deus ele já havia preparado, usado Davi para fazer esse salmo aqui. Só que no final, depois de todo o sofrimento, vem a vitória. E o verso de número 30, vamos lá. A posteridade servirá, ou seja, no futuro, todo joelho se dobrará. Falar-se-á do Senhor a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Falando de Jesus, que ele será vitorioso. E realmente, aqui fala do sofrimento e fala da vitória de Cristo. E aí a gente entra no Salmo de número 23. Verso 1 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aqui é o verso 2. As ovelhas dependem totalmente do seu pastor, com exclusividade. As ovelhas são míopes, como a gente muito sabe, fala, são míopes e só atentam ao chamado e o chamado do seu pastor. O pastor realmente que é o dela. E elas dependem do pastor para alimento, para água, proteção contra as feras, os bichos, as coisas que vinham atacá-los. E o próprio Deus veio como pastor. Nós podemos olhar no Evangelho de Mateus, vem falando sobre isso, que ele veio como pastor para poder salvar aquele que estava perdido. Em João também fala isso. Então, o Salmo 23, antes, Davi aqui, quando ele fez esse salmo, ele compara ele como pastor e o pastor precisando de um pastor também. E ele compara a ovelha precisando do seu pastor. Quando ele fala aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou não vai me faltar, nada, tenho falta de nada, a gente vê aí que muitos falam, nada me faltará, tudo, eu vou ter tudo. Não vai faltar nada que seja a tua necessidade, que Deus acha que não precisa de faltar, não é verdade? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Senhor, ele nos dá uma tranquilidade e além de nada haver falta para nós, ele ainda bota a gente em pastos verdejantes, repousando, leva a água tranquila de descanso e refrigera a alma. Como tem pessoas com a alma calorosa, angustiado, sem poder
externar aquilo que está sentindo. E aí aqui fala que o Senhor, ele refrigera a alma e guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Por amor do nome dele, ele nos leva ao caminho reto, ao santo caminho, ao caminho de Cristo, por amor dele. E prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa parte aqui é muito interessante a gente falar, porque muita gente fala que prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. A gente sabe que Davi, quando ele estava fugindo de Saul, antes dele fugir de Saul, vamos lá, o rei Saul falou que ia dar um banquete e convidou a todos, e Davi, como ele era o chefe da guarda real de Saul, ele tinha que estar ao lado de Saul como fiel escudeiro dele. Não como o escudeiro dele, mas como o chefe da guarda, ele ia sentar no banquete ali. E aí muitos falam que prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Tanto essa, quanto quando ele foi ungido a rei. Porque ali, naquele momento, ele não era amado pelos seus familiares. E Samuel falou, não, tem que preparar a mesa, vamos almoçar juntos todos. E vamos ter que esperar Davi chegar, ou ele chegar, o seu filho mais moço, né? No caso, naquele momento foi falado assim, para poder a gente sentar à mesa. E aí, como se fossem adversários que queriam ver o mal dele, mesmo sendo irmãos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele falando que Deus é o pastor dele. Ainda que ele fosse pastor de ovelha, mesmo assim o Senhor era o pastor dele, ele tinha alguém acima dele. Como é difícil muita gente hoje achar que tem alguém acima, né? Muita gente quer se mandar, quer se virar sozinho e acaba fazendo besteira. E aqui Davi, na sua humildade, ele falando que o Senhor era o pastor dele. Mesmo ele sendo um pastor de ovelhas ali, sendo um rei em Israel, ele falava que o Senhor era o pastor dele. No 24, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que neles habita. Esse salmo aqui, após uma vitória, eles voltando da guerra, voltando para Jerusalém, os soldados, todos eles ali jubilando e felizes e rendendo graças e glória ao Senhor pela vitória conquistada. E aí eles vêm cantando, ao Senhor pertence a terra e tudo que neles contém, o mundo e o que neles habitam. E eles retornando para Jerusalém, eles estavam ali exaltando o Senhor. O 7, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Esse é o Rei da Glória. É aquele que faz a gente ser vencedor. E voltando da batalha, da guerra ali, eles estavam adorando ao Senhor. Quantas pessoas voltam de uma determinada vitória e já pensam em outras coisas ao invés de agradecer ao Senhor primeiramente, não é verdade? E aí no 25, ele vem falar sobre o auxílio divino. A ti, Senhor, elevo minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Tranquila confiança no sofrimento. Ela é concedida aqui no verso de número 18. Essa confiança a qual Davi está falando com Deus. Porque, meus irmãos, o Salmo 25 é uma oração por auxílio divino. Mas olha só as palavras que Davi usou nessa oração. Olha só o verso de número 18. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados.
Olha só como Davi está falando com Deus. Imagina a gente orando, ele falou: Senhor, considera, Deus, as minhas aflições. Palavras bonitas que em meu sofrimento, só que cheio de dedos, falando com Deus aqui. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, da tua bondade, que são desde a eternidade. Aqui Davi, ele está falando, pedindo auxílio ao Senhor. Está passando por uma prova, uma luta, só que está pedindo auxílio. Não está num tom desesperador. Ele está num tom amistoso. Aquela conversa amistosa que a gente tem com Deus. Deus, tu sabes que eu preciso. Tu sabes que eu necessito, Senhor. Vai lá e entra com providência. Diferente da gente chegar e, Senhor, vai lá, Senhor, eu preciso, senão eu vou morrer. Então a diferença, esse salmo aqui do auxílio divino, é isso. Davi ali numa conversa amistosa com Deus. Às vezes, irmãos, nós precisamos ter esse tipo de conversa amistosa com o Senhor. Às vezes a gente só vai ao Senhor no desespero. Quando tudo deu errado, né, a gente vai no Senhor. Aqui não. Aqui Davi, ele estava antecedendo o problema. Senhor, olha lá, vai lá. E é assim que a gente tem que fazer, irmãos. A gente não pode, de maneira alguma, ir ao Senhor só no desespero. Ir ao Senhor só quando precisamos urgentemente de uma causa. Nós temos que ter intimidade com Deus. Nós temos que falar com Ele diariamente. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê paz, em nome de Jesus.